Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Começamos mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que é exibido todas as quintas-feiras, às 19h30, no @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto no YouTube como também no Facebook. E hoje eu recebo meu grande amigo, advogado Marcelo Rosenthal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ronaldo. Um prazer enorme estar aqui com você, no seu programa, estar aqui na TV Metropolitana, também com o Danilo, com toda a sua equipe. É um prazer enorme estar aqui, um amigo de tantas décadas já. Marcelo, e hoje o escritório Marcelo Rosenthal Advogados Associados completa 25 anos. Bodas de prata? Bodas de prata. Não é fácil, né, Ronaldo? Hoje em dia, ter uma empresa, a gente tem um escritório que é considerado uma empresa hoje, e fundar, permanecer no mercado, trabalhando de maneira honesta, de maneira correta por 25 anos, isso não é fácil, né? A gente sabe que o Brasil não facilita muito para as empresas, mas a gente está aí firme, forte e cada vez melhor. Marcelo, como que surgiu a ideia de montar o escritório Marcelo Rosenthal Advogados Associados? Então, eu já tinha algum tempinho de formado e até que no final do ano de 1999, saindo de um outro escritório onde eu trabalhava, eu falei, eu preciso bater minhas próprias asas, né? E aí foi que em março do ano de 2000, no dia 13 de março do ano de 2000, exatamente, nós abrimos as portas, iniciamos as atividades. Já não comecei sozinho, porque como eu vinha de um outro escritório, eu já trouxe comigo uma estrutura de secretária, de colaboradores, né? Não era tão grande na época como é hoje, mas eu já não comecei pequeno e também já comecei com alguns clientes que confiavam em mim. Então foi um início assim, com o pé direito e, enfim, na qualidade de empreendedor, na qualidade de pessoa corajosa, que tem que ter coragem para fazer isso hoje em dia, e naquela época também era necessário, mas hoje ainda mais. É assim que a gente começou e está aí no mercado há 25 anos. O escritório fica na Avenida São João. Na Avenida São João eu não comecei lá, eu comecei na Rua Campos Sales, meio quarteirão para cima do fórum, num edifício que tem ali. Nós já começamos na época com 2 salas, depois ampliamos para 3 salas no andar. No final estávamos com praticamente o andar inteiro. Foi quando houve a necessidade do aumento do espaço físico. E no ano de 2007 eu comprei o imóvel onde está parte do escritório hoje, né? Eu comprei o imóvel da Avenida São João, número 130, e ali nós fizemos uma grande estrutura já, de 2 andares, de várias salas, etc. Depois de 5 anos houve uma ampliação, eu comprei a Avenida São João, número 120, e ampliamos mais um pouco e fizemos um 3º andar com auditório com capacidade para até 85 pessoas. E agora, finalmente, no ano passado, comprei a Avenida São João, número 110, a esquina. Você comprou a esquina também? A também? esquina também. E exatamente essa semana nós estamos terminando essas obras de ampliação. Estamos fazendo uma ampliação do espaço físico nosso interno de confraternização dos colaboradores um pouco maior do que tinha, e também a criação de mais 6 vagas de estacionamento para os clientes, porque não está fácil estacionar carro ali na região. Então a gente está abrindo mais 6 vagas, fora as 3 que já tínhamos para clientes ali na esquina. Marcelo, fala para nós, qual que foi o maior desafio nesses 25 anos do seu escritório de advocacia? O maior desafio é permanecer em pé, Ronaldo, permanecer ali sempre sendo correto, sempre agindo com honestidade. Isso é uma coisa que a advocacia ela tem convites para que você não haja dessa forma. E você não aceitar esses convites e você continuar firme no seu propósito é o maior desafio que existe na advocacia. Ao longo desses anos, quais foram os marcos mais importantes do Marcelo Rosenthal Advogados Associados? Nós tivemos vários. É tão difícil porque ao longo de 25 anos também passa a ter muitos marcos, né? Mas eu vejo assim, a fundação em si, ela é um marco grande para nós, tanto é que essa data marcou muito e anualmente nós comemoramos essa data no escritório. Posteriormente, a ampliação, quando nós mudamos de sede, né, em 2007, aí depois de 2012 a ampliação da sede. E cada ano eu tenho enormes marcos, porque eu falo, a gente celebra todas as nossas conquistas com muito afinco. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o meu pessoal
que a gente tem reuniões semanais no escritório, que a gente chama de reuniões de alinhamento, que é para troca de ideias, porque quando você trabalha em equipe, assim, um profissional liberal, você pode trocar ideias, discutir casos novos, é como uma equipe médica discutir um caso e ela poder resolver melhor a tua solução, o teu problema. Então, ontem eu tive uma reunião com eles e aí eu falei algumas palavras sobre os 25 anos para o meu pessoal, coisa interna, né? E eu estava dizendo que, atingindo 30 anos dentro da advocacia, 2024 e 2025 me marcaram como anos nos quais eu estou sentindo um prazer redobrado pela advocacia. É incrível como depois de tanto tempo eu esteja sentindo tanto prazer na profissão de estudar, de estar melhorando, de estar desenvolvendo pessoas, criando oportunidades, criando postos de trabalho, né, gerando renda, e assim fazendo a economia girar e também prestando um serviço de qualidade, que isso para mim é muito prazeroso. E o advogado ele tem que estar estudando constantemente, né, Marcelo? Até dormindo. Às vezes a gente acorda à noite pensando num determinado assunto, né, e agora não tem mais caderninho para anotar, mas não são raras as vezes que a gente tem uma luz... dorme com o caso na cabeça. Não é o ideal. Não. O ideal é a gente se desligar. Mas quando a gente é muito preocupado e veste muito a camisa do cliente, a gente acaba, enquanto não soluciona um caso, ainda que seja temporariamente, a gente acaba vivenciando muito aquele caso e tomando as dores do cliente. E, obviamente, que eu não vou agir emocionalmente como o cliente age, embora eu tome as dores dele. Eu tenho que agir racionalmente. Mas esse prazer, aliado a essa dedicação, é que fazem com que a gente tenha gana, hoje em dia, de continuar. O que você acredita que o seu escritório... porque o seu escritório é um sucesso, esse é fato, ponto. Né? Mas o que mantém esse sucesso do seu escritório? Ronaldo, eu posso acreditar isso a várias coisas. Eu acho que o sucesso ele é consequência do trabalho, né? E do trabalho sério. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter uma credibilidade perante os clientes, perante as pessoas. Né? Recusar casos nos quais a gente não acredita, mas também não deixar de pegar casos nos quais acreditamos pouco, porque às vezes não estamos enxergando determinado ponto de vista que o cliente tem ali. Então, eu acho que o sucesso é a consequência do trabalho bem feito, do trabalho honesto, do trabalho sério, que nem você falou, o advogado não pode parar de estudar, tem que discutir. E trabalhar em equipe é muito mais fácil porque eu tenho especialistas em todas as áreas. Então, você discutir isso em equipe, você traz mais soluções. É até isso que eu ia perguntar. Quais são as frentes que o seu escritório trabalha dentro do direito? Hoje nós atuamos em praticamente todas as frentes na área empresarial e civil. Então, eu tenho área de direito contratual, de direito digital, direito de família, direito do trabalho, que é uma área que cresceu muito nos últimos anos por conta do aumento de demandas, tributário e principalmente parte consultiva. Então, nós gostamos muito de trabalhar na parte consultiva, no sentido de evitar problemas para os clientes, ao invés de resolvê-los. Agora, a hora que tem que resolver, nós vamos resolver de maneira intransigente para os clientes. Marcelo, qual que é a importância da sua equipe nos sucessos do escritório? Porque a equipe, na realidade, trabalhar em equipe é muito bom. Você até disse que você faz uma reunião semanal, né, para discutir, para debater os casos que os escritórios estão defendendo. Uhum. Isso. Qual que é a importância da equipe, também do saber ouvir, né? A opinião de cada advogado que faz parte do grupo? Eu levo para o meu negócio, Ronaldo, muitos aprendizados da vida que eu tenho. Né? E uma coisa que eu aprendi de família foi com meu avô. Meu avô Pedro foi uma figura histórica aqui na cidade. Né? As pessoas mais antigas, e agora tem que estar bem mais antigo mesmo, lembram dele com muito carinho. E o meu avô, eu sempre disse para a família toda, por mais humilde que seja uma pessoa, você sempre tem alguma coisa a aprender com ela. Então, nós lá procuramos ouvir não só o pessoal da equipe, mas, por exemplo, essas reuniões que a gente tem são no mínimo semanais, mas nós temos também a transmissão de vários cursos, congressos nacionais e internacionais dentro do auditório do meu escritório, né, que as equipes participam. Então, nós estamos ouvindo, não só nós aqui, mas ouvindo especialistas do Brasil inteiro em cada matéria nova e que tem que ser discutida. Que interessante.
O que você tem em mente para o futuro da advocacia? A advocacia está mudando com muita velocidade, muita. Esses dias eu tive a oportunidade de participar de uma outra entrevista e eu estava dizendo que há 25 anos, há 30 anos, as mudanças vinham e aí você tinha um tempo para a absorção dessas mudanças e para aplicação. Então, entrará em vigor uma lei nova e será introduzido um novo meio de execução dos processos. Você tinha tempo para estudar, para poder executar bem feito, de maneira bem feita, etc. Hoje, te jogam um assunto no colo e uma semana depois você tem que ser um exímio dominador daquele assunto, né? Eu dou exemplo, por exemplo, no ano passado, ou retrasado, quando lançaram o ChatGPT, que nunca ninguém tinha ouvido falar do ChatGPT. Inteligência artificial. A inteligência artificial já se discutia no meio jurídico, sabíamos que havia uma introdução de inteligência artificial no meio jurídico, mas não da forma que foi. Que o ChatGPT foi lançado e no dia seguinte ele já estava em execução. Então nós tivemos que ter um treinamento ali para entender como isso funciona, não só para nós utilizarmos, para entendermos os riscos que isso propicia. E o treinamento e a execução foi em questão de uma semana. Então nós tivemos um treinamento intensivo ali de uma semana e a velocidade dessas mudanças hoje tem sido muito, muito grande mesmo. Então a gente tem que estar antenado e tentando antever aquilo que vai ser mudado. Então é muito difícil falar sobre o futuro da advocacia, mas eu posso te adiantar que a inteligência artificial a gente já usa há bastante tempo no escritório. E não só o ChatGPT, nós temos um programa próprio especializado na área jurídica que é para servir como ferramenta para nós. Ela jamais vai substituir o advogado. E o advogado que não sabe usar a inteligência artificial, o tiro pode sair pela culatra. Ele pode estar usando de maneira incorreta e sofrer as consequências disso, por estar falando uma coisa que não é correta, porque não soube alimentar o sistema. Então, o futuro abrange tudo isso. O futuro abrange jurimetria, por exemplo, que é a captação e utilização de dados no julgamento de casos. Como, por exemplo, se eu tenho um processo que corre em determinada vara e eu sei como aquele juiz pensa já a respeito de casos iguais, eu vou direcionar a minha fala para que haja o convencimento daquele juiz. Isso é jurimetria, porque eu tenho captação de dados, coisa que a gente não tinha há 4 anos, há 5 anos, há 3 anos atrás. Então, o futuro da advocacia é esse, é de mudanças muito rápidas, é de mudanças constantes e vai saber onde vai parar. E cada mês parece que aparece uma nova inteligência artificial. Especialista em alguma área. Um para criar apresentação, outro para criar texto, outro para criar cálculo. Ontem eu fui fazer uma reunião de briefing com uma empresa e aí... no início da reunião online, ele falou: eu vou estar gravando isso aqui com inteligência artificial, com um novo sistema que eu nunca tinha visto. Falei, tudo bem. Aí eu olhei lá qual o sistema que ele estava usando. Nós terminamos a reunião, eu vou encerrar a gravação, tudo bem. Falei, que sistema é esse que você usou? Ele falou, dá uma olhada no teu e-mail. Eu olhei no meu e-mail, já estava lá a ata da reunião que nós fizemos. Uma reunião de 40 minutos, 30 segundos depois estava no meu e-mail a ata da reunião sobre todos os assuntos que nós discutimos, o que ficou deliberado, qual a providência que ficou para cada um tomar. Então, é um programa que sou ligado nesse assunto, que eu gosto de tecnologia no meio jurídico, eu não conhecia. Conheci ontem. Danilo, já vai contratar essa inteligência. Eu conheço ele. Viu? E é gratuita. Olha lá. E é gratuita. Já vai funcionar no escritório do Marcelo Rosenthal, Advogados Associados. Pode apostar. Exatamente. A gente já hoje mesmo eu já fiquei de fazer a verificação e não tive tempo ainda, mas tenha certeza absoluta que, sendo positivo o resultado, nós vamos fazer a implantação, como nós estamos fazendo. Já fizemos a implantação de vários recursos tecnológicos de 2, 3 anos para cá. Anualmente, eu participo de 2 ou 3 feiras, que são feiras voltadas para o meio jurídico e para a tecnologia e inovação. E eu fico abismado porque eu fui na feira, por exemplo, em setembro do ano passado, uma feira nacional, e lá tem stand de várias empresas ofertando novos produtos, né? E eu conheci todos, porque eu fiquei 3 dias na feira. Se eu voltar agora em setembro de 2025, vão ter 50 novos produtos, melhores do que os do ano passado. Coisa que há 10 anos demorava 5 anos, 6 anos para aparecer coisa nova. Então, a gente tem que estar antenado o tempo todo. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os advogados que eu conheço, tá? A internet é terra de ninguém? A internet é terra de ninguém. Até, infelizmente, nós estamos precisando de
regulamentação para a internet. Eu chamo de tribunal da internet, né? Aqui, antes mesmo de nós iniciarmos a nossa conversa, eu citei para você um caso que aconteceu de um acidente aqui em Piracicaba no sábado, e eu sei exatamente como aconteceu o acidente, eu conheço a pessoa envolvida no acidente. E eu fui ler os comentários da reportagem, e os comentários são muito maldosos e com falta de conhecimento a respeito dos fatos da pessoa, mas já acusando, quer dizer, a pessoa, antes de ter o direito de defesa, ela já está condenada ali. É o tribunal das redes sociais. É o tribunal das redes sociais e que funciona de maneira muito rápida e sem direito de defesa. Então, assim, a gente recomenda muito cuidado realmente para quem utiliza, porque as pessoas não sabem que ao comentar um determinado assunto ali de maneira maldosa, a pessoa está sujeita a responder civil e criminalmente por isso. E nós também, por isso que eu te falei, uma das especialidades do escritório hoje é direito digital, né? É por questão de fraudes, é por questão de ofensas dentro de internet. Então, eu, infelizmente, tenho que dizer para você que nós precisamos de uma regulamentação melhor, um controle daquilo que é dito na internet. E essa regulamentação tem que partir dos deputados. Tem que partir da legislação, exatamente, e depois a fiscalização, né? Eu também digo, antigamente... eu estou sendo meio nostálgico hoje, né? Nós estamos falando de 25 anos de fundação do escritório, estou sendo meio nostálgico. E a gente vai mais fundo na nostalgia daqui a pouco. Vai, tá bom. Mas antigamente, você para dar aula, você precisava ter muito conhecimento para ser contratado por uma faculdade. Posteriormente veio uma resolução do MEC dizendo que só quem tinha mestrado ou quem estava cursando mestrado que poderia lecionar em faculdades, dar aulas e tal. E hoje você abre aí um Instagram, tem advogado dando aula. E você vai ver com total falta de conhecimento, né? E dando aula para pessoas interessadas no direito e para o leigo também, fazendo propaganda que muitas vezes é indevida. Eu há 21 anos eu faço parte do Tribunal de Ética da OAB, né? E a gente vê o aumento substancial de casos de propaganda indevida de advogado, porque o advogado não pode fazer uma propaganda deliberada. Ele pode transmitir conhecimentos, esse tipo de coisa, mas não esse negócio de ficar fazendo dancinha, esse tipo de coisa que a gente está vendo muito. Então, infelizmente, a internet não está legal hoje, não está funcionando legal em termos de direito. Tá? Quando ela é bem utilizada, eu sou muito a favor. Tá? Eu cheguei aqui, eu conversei com o Danilo, falei, eu acompanho suas reportagens. Tá? Porque é informativo, é algo que acrescenta, mas ao mesmo tempo que você tem coisas que acrescentam, tem coisa que causa até decréscimo para a pessoa, né? Eu falo que determinadas coisas, quando você assiste, depois que você terminou de assistir, você está menos alguma coisa. Parece que sugou um pouquinho da sua energia, da sua inteligência, alguma coisa nesse sentido. É óbvio que é figurativo o que eu estou falando, mas acaba ocasionando isso daí. Fala uma coisa para mim. Qual que é o conselho que você dá para quem está querendo ingressar numa faculdade de Direito, que quer ser advogado, ou quem já está cursando e já está às vésperas de se formar? Primeiro lugar, a pessoa tem que ter paixão por isso. Porque se é uma profissão que você vai agir sem paixão, se você não tem realmente aquela vontade, se você não tem a certeza, você não vai ser um bom profissional. Isso é a primeira coisa. Tá? Como eu disse para você há alguns minutos, hoje, depois de 30 anos na advocacia, eu me sinto apaixonado pela advocacia ainda. Tá? Sem nenhum tipo de diminuição. Então, o primeiro conselho justamente é esse. O segundo conselho é escolher uma boa faculdade de Direito. Eu sei que uma boa faculdade, hoje, para você entrar numa pública é difícil, por várias questões aí, que é muito difícil de ingressar, passar no processo seletivo, e que também as boas faculdades de Direito custam caro. Mas houve um aumento muito significativo da quantidade de faculdades de Direito, inclusive com ensino à distância, e que, infelizmente, estão formando profissionais ruins no mercado. Então, por mais incrível que pareça, quanto mais advogado ruim tem no mercado, menor é a concorrência para nós, porque você começa a separar o joio do trigo. Então, escolha uma boa faculdade. Entrando na faculdade, faça direito o seu curso de direito. Né? Estude, sabe? O estudo ele aprimora, o estudo ele é dignificante.
e você vai precisar de conhecimento. Então, já que tem muita concorrência, você precisa se destacar. Aquele que está entrando no curso de Direito precisa ter algo a mais do que os outros. O simples, o óbvio, ele é pouco hoje em dia, né? Tanto é que um advogado sem pós-graduação hoje, ele está perdido no mundo. É difícil ele conseguir, sendo um autodidata, ser um grande profissional. E daí, tendo essa paixão e fazendo uma boa faculdade de Direito, você construindo depois uma boa rede de relacionamento, que hoje chamam networking, né? Você pode tanto ir para o lado de concurso e ser um bom promotor de justiça, ou pode ser um bom juiz, ou pode ser um bom advogado, delegado, enfim, aquilo que você escolher. Marcelo, isso que eu até ia te perguntar. Quando você estava fazendo direito, você tinha a intenção, de repente, de não ser advogado, ser um promotor, ser um juiz, ou ser um delegado, ir para a magistratura, alguma coisa assim? Ou você não? Eu não quero fazer direito porque eu quero realmente ser advogado. Para te dizer a verdade, Ronaldo, eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei com 17 anos na faculdade. As aulas começaram, eu não tinha 18 anos ainda. E me formei, na época o curso era de 4 anos, eu me formei com 21 anos de idade. Então é muito cedo. Eu acertei sem querer. Eu tinha dúvida se eu queria direito ou medicina. Duas coisas completamente distintas. E eu poderia ter acertado muito ou errado muito entrando na faculdade de Direito. E acabei acertando, no alvo. Mas eu poderia ter errado e talvez tivesse desistido e ido para outra área. Então, assim, voltando à sua pergunta... se você queria ir para a magistratura, se você queria ser promotor... Todo sujeito que entra no curso de Direito, ele tem esse glamour de eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, desembargador, etc. Pelo glamour e pelo status. Tá? É difícil aquele que já entra convicto que quer ser advogado. Né? Muitas vezes a pessoa gosta do direito, mas não sabe. Porque o direito ele abre um leque muito grande para a pessoa depois exercer a profissão. Você pode ser uma série de coisas. Você pode ser um diplomata, por exemplo. Né? O curso de Direito propicia isso. Ou você pode ser um administrador de empresa com formação em Direito, depois, se você fizer uma pós-graduação em administração de empresa. Então, é difícil quem começa o curso de Direito cravando o que quer ser advogado. E eu comecei, como todo menino ali, eu pensava em ser juiz. E, de fato, depois eu comecei a fazer estágio logo cedo. Na primeira semana de aula, eu comecei a fazer estágio com um advogado e eu me encantei pela advocacia. E não tirei mais o pé dali e não descartei mais a possibilidade. Mas teve um fato curioso que era exigido, na época, para você prestar concurso de juiz, que você tivesse no mínimo 2 anos como advogado. E eu já tinha esses 2 anos e amando a advocacia, tudo, mas por curiosidade mesmo, eu fui prestar um concurso para a magistratura. E eu passei na primeira fase. E aí tinha a segunda fase e depois tinha o exame oral. O exame oral, modéstia à parte, eu sempre me dei bem. Então, me garantia talvez mais do que eu na segunda fase. E tinha questão de fator idade ali, que eu não tinha muita idade. Talvez me segurassem pelo fato de eu ter, na época, acho que 25 anos. Tal. E eu falei, tá, eu vou ver o que eu vou fazer. E essa prova que eu fui fazer, eu estava tão despretensioso quando eu passei na primeira fase, que eu fui fazer lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Cheguei lá, eu não tinha terno, eu fui sem terno para fazer. Né? E aí exigiam que tivesse terno e gravata. Então, eu lembrei que eu tinha um paletó no carro, saí correndo, peguei o paletó. No caminho, eu parei numa banca de jornal, comprei uma gravata e fiz a prova. E passei e fui para a segunda fase. Só que a segunda fase coincidia com uma viagem que eu ia fazer com uns amigos, que estava planejada há muito tempo, que era um sonho meu. Eu fui fazer mergulho por vários dias no Egito, no Mar Vermelho. Falei, eu não vou desmarcar a minha viagem para fazer esse concurso. Então, assim, não era uma possibilidade, mas era uma curiosidade. Agora, eu hoje em dia não me enxergo sendo outra coisa que não seja advogado. Marcelo, o seu escritório tem algum programa social, algum projeto social envolvido nessa área social? Sim, vários, e há muito tempo. Nós temos advocacia pro bono lá. E nós até deixamos de divulgar muito, porque, na minha opinião, Ronaldo, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, sabe? Então, a gente não faz isso como motivo de promoção. Mas também posso citar, você já trabalhou com várias pessoas que você sabe que a gente está sempre disposto a ajudar. Né? Então, nós temos selo, por exemplo, de empresa amiga da APAI há 20 anos.
Nós já prestamos serviço aqui para outras várias entidades na cidade, de maneira gratuita, obviamente. Assim como quando aparecem casos de pessoas que a gente vê comprovadamente que a pessoa está precisando ali, sabe, de um remédio, trabalha numa empresa que é cliente nossa, um funcionário lá está precisando de um remédio para o filho, que esse remédio custa R$20 mil, R$15 mil, e a prefeitura ou o Estado nega. A gente entra com o processo para a pessoa, consegue o remédio e os nossos honorários são pagos com a satisfação de poder estar ajudando essa pessoa, né? Então, agora, por exemplo, depois da manhã encerra uma campanha que a gente está participando, junto com o grupo aqui de Piracicaba de motociclistas, o Rebel Bikers. Eles estão arrecadando leite em NAN e leite, não lembro o nome do outro leite em pó, mas para as crianças que estão internadas no SUS da Santa Casa, aqui. Então, se você for no meu escritório hoje, tem lá um ponto de arrecadação na frente. A gente sempre procura participar desses programas sociais, que nem eu falei para você, não como forma de propaganda, mas como forma de devolver um pouco para a sociedade toda a graça que a sociedade dá para nós, sabe? Porque você falou de sucesso. A gente tem sucesso graças à população, sabe? Seja a população rica, pobre, de média renda. Então, eu me sinto na obrigação de a gente participar dessas ações sociais e estar sempre contribuindo com a sociedade, preferencialmente piracicabana. Marcelo, fala para nós, como que vai ser as comemorações dos 25 anos? Então, é uma coisa difícil para nós, Ronaldo, porque a gente tem hoje uma gama tão grande de clientes. Se eu fosse fazer uma festa, por exemplo, eu corro um risco muito grande de deixar muita gente fora, né? E eu não gostaria de fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem previsto, ao longo do ano, algumas ações. Nessa sexta-feira, que internamente a gente vai ter um happy hour entre todos os colaboradores, tal, inclusive já por conta da inauguração das ampliações que nós fizemos também. E no mês de setembro a gente tem uma festa anual, que esse ano vai ser um pouco mais caprichada por conta dos 25 anos, aí que nossos colaboradores vêm com as famílias. Eles trazem filhos, pais, esposas, bacana, maridos, tal. A gente tem essa festa anualmente. E também a gente tem previsto durante esse ano aqui algumas visitas, vou dizer, são visitas escolhidas a dedo a determinados clientes, levando um agradecimento material, mas é mais moral, um agradecimento sentimental para cada um dos clientes que fazem parte da nossa história. Ao longo do ano a gente vai fazer isso daí. Marcelo, saindo um pouquinho da advocacia, para quem não sabe, o Marcelo Rosenthal ele faz, junto com o vereador André Bandeira, o Dia da Lembrança, né? Isso. Sobre o Holocausto, que sempre é realizada a solenidade em abril, se não me engano. Marcelo, fala um pouquinho para nós sobre o Dia da Lembrança, sobre a questão do Holocausto, que você é muito envolvido nessa questão. O Dia da Lembrança é um dia que foi instituído pela ONU, Ronaldo, que o mundo inteiro, em todas as escolas, deve lembrar pelo menos um dia por ano daquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial no Holocausto. E, através dessa resolução, Piracicaba foi a primeira cidade que criou a lei no Brasil. E foi o vereador João Manuel, né? O João Manuel era o presidente da Câmara e o autor do projeto na época. Isso. O meu pai ajudou a redigir o projeto de lei. Exatamente. E depois, quando o seu João deixou de ser vereador, o André Bandeira assumiu a solenidade. O André abraçou a causa e assim, com muito louvor, né, e até hoje. Então, anualmente é feito em escolas o Dia Municipal da Lembrança, para que seja lembrado tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra. E não só lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra, para tentar evitar que coisa parecida aconteça. A gente está vendo no mundo inteiro hoje, o mundo está de ponta cabeça, né? Você vê hoje, por exemplo, o maior ataque de drones da história da Ucrânia em Moscou, hoje. Né? Foi divulgado. Não, alguns dias. Eu vi a notícia hoje, mas foi acho que há uns 2 dias. Você vê aí matança na Síria, a guerra Israel contra o Hamas. Israel não guerreia contra palestinos, Israel guerreia contra o Hamas, contra o grupo terrorista. Jamais guerrearia contra palestinos. Aí você vê várias outras guerras, genocídios acontecendo. Quer dizer, se nós não insistirmos em lembrarmos das atrocidades do mundo para que elas não aconteçam novamente, as coisas tendem a cada vez piorar. Então a gente tenta plantar a nossa sementinha aqui
E que assim seja também Brasil afora, que assim seja mundo afora, e a gente torce pela humanidade. E esse ano, em abril, vai ter essa solenidade, né? Provavelmente sim. A gente depende de uma série de fatores, depende de local, também depende, por exemplo, em anos de pandemia a gente acabou não tendo, né, por conta de uma série de situações que não permitiam a aglomeração. Nós estamos com uma dificuldade também, porque nós sempre trouxemos, desde o início aqui, um sobrevivente do Holocausto. E nós estamos com dificuldade hoje em dia porque eles são raros. Né? Então, aqueles que existem ainda e que estão em condições de deslocamento para a cidade de Piracicaba para prestar um depoimento pessoal já estão com uma dificuldade de deslocamento por conta da idade avançada. E são pessoas que passaram pelo Holocausto enquanto crianças, que hoje estão aí na faixa dos 85, 90 anos. Então, aquela fartura que a gente conseguia entregar de informação, de material presencial, a gente não está conseguindo e não vai conseguir mais. Então, hoje a gente começa a trabalhar mais com vídeos, divulgação, internet, esse tipo de coisa. Uma matéria educativa dentro da escola. As coisas têm que ir mudando. Marcelo, é importante passar essa parte da lembrança do Holocausto de gerações para gerações, né? E a importância de ter uma educação na escola sobre o Dia da Lembrança. Falta muito isso aqui no estado de São Paulo, até no Brasil, né? Olha, Ronaldo, melhorou muito. Melhorou muito, eu vejo assim, em termos de informação. Aí vamos falar do lado bom da internet, né? Que a gente falou do lado ruim. Uhum. O lado bom é que ela propicia também um maior acesso a informações. Então, eu vejo que em relação ao Holocausto, em relação a atrocidades, as notícias estão chegando muito mais rápido, com mais qualidade para as escolas. Né? Então, só não tem acesso à informação aquele que não quer, hoje em dia, porque a informação é gratuita. Qualquer um tem um celular e tem acesso à internet, seja via Wi-Fi ou 3G, 4G, 5G. E basta a pessoa selecionar aquilo que quer ver. Então, o que a gente precisa é de um trabalho junto à população para que tenha uma seleção a respeito do que quer ver, o que deve ver, aquilo que lhe acrescenta ou não acrescenta. O Holocausto deixou um legado jurídico importante, né? Você pode comentar sobre a importância na busca da justiça para as vítimas, para as famílias das vítimas do Holocausto? O direito natural, que a gente chama, é o direito que não segue obrigatoriamente a lei. Existe uma diferença entre fazer justiça e aplicar a lei. Né? Posteriormente ao Holocausto, foram a julgamentos vários soldados nazistas num tribunal que ficou muito conhecido, que é o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Sim. Ali dizem que foi o surgimento do direito natural, porque os soldados alegaram em sua defesa que mataram e executaram pessoas porque era uma determinação legal vinda do governo de Hitler, dizendo você tem que matar, você tem que raptar essas pessoas das casas, tem que separar as crianças das famílias. Tal. Então eles estavam dizendo que estavam cumprindo ordens. Tem que queimar livros. Exato. E aí foram a julgamento, a defesa deles, eles falam, eu não fiz nada que estava fora da lei. Né? Então ali surgiu a questão, vamos aplicar a lei ou vamos fazer justiça? Né? E, então, assim, eu não acredito que ali tenha surgido o direito natural, mas as pessoas dizem que surgiu ali, porque a gente vai remontando a história mais antiga, a gente vê casos também de julgamentos no mesmo sentido, mas ficou conhecido o julgamento do Tribunal de Nuremberg por causa do julgamento conforme a ética, conforme a razão das pessoas e não a razão das leis. Esse ano acho que comemora-se 80 anos que o Auschwitz, que o campo de extermínio foi fechado. Foi fechado. Como você conversou com várias pessoas que sobreviveram, né? Sim. Tem alguma história que você se lembre que eles relataram para você sobre esse campo de concentração? Ronaldo, são histórias muito tristes sempre, né? Não tem uma história bonita das pessoas que passaram por isso, né? São histórias assim que quando você escuta a pessoa falar, aquilo te causa uma dor no coração, porque, como eu disse, algumas das pessoas sobreviventes hoje eram crianças na época, né? Então, crianças, por exemplo, com 8, 10, 11, 12 anos, relatando sobre estarem nuas num frio de menos 20 graus na neve, de não ter comida. Um dos sobreviventes contava que a mãe dele era a cozinheira
dos nazistas, por exemplo, e a forma dela alimentá-los é que ela, na hora de descascar a batata, ela descascava um pouquinho mais grossa a casca e levava aquela casca embora, escondida para casa, para dar de comida para os filhos. E assim que eles sobreviveram durante 2 anos. Né? Então, quando você pensa que uma criança em desenvolvimento com físico e mental, com 8, 10 anos, depende de uma casca de batata suja, escondida pela mãe para poder ter o seu desenvolvimento e passando frio a menos 20 graus, nua ali e separado do pai. O pai já não estava vivo, o pai estava morto. E aí, para se deslocar de uma cidade na outra, eles tinham que se esconder dentro de cabines de vapor das estações de trem. São histórias muito tristes, né? Por outro lado, acredite se quiser, nenhum desses sobreviventes do Holocausto que eu conheci tem raiva, guarda ódio no coração. Sentimento de revanche, de vingança. São pessoas de bem com a vida. São pessoas que conseguiram superar a sua história depois de muitos anos. É óbvio que carregaram o estresse pós-traumático durante muito tempo, mas conseguiram superar. E são pessoas com um coração que, inacreditavelmente, é leve hoje em dia. Marcelo, você sabe que eu entrevistei o pastor Fabrício Bortoleto, que é da Igreja Quadrangular da Paulista, e ele tem uma tese que o perdão ele não é sentimento. O perdão ele é ação. Você não tem que ter vontade de perdoar. Você não tem que ter... eu sinto de perdoar alguém. Não. Você tem que ter... é uma ação. Você tem que... Eu acredito que essas pessoas elas pensam desta forma. Pode ser. Por isso que elas foram felizes depois, né? Pode ser. No judaísmo, embora eu não seja muito religioso, eu sigo algumas tradições, mas no judaísmo existe anualmente o Dia do Perdão. O Yom Kippur. Yom Kippur, exatamente. Eu já fiz 4 vezes o Yom Kippur. Então. Eu sou adepto do Yom Kippur. Faz o jejum, é dificílimo, eu não faço. Eu passo fome. Das 18 horas no dia, das 18 horas do outro dia. Então, o Dia do Perdão, ele serve justamente para o ser humano pedir perdão a Deus pelas coisas que ele tenha feito durante o ano. E aí a pessoa fala, mas eu sou bom, eu não fiz nada de errado. Não, você fez. Ainda que em pensamento você fez. Porque é natural do ser humano cometer maldades. Alguns mais do que outros, obviamente. Então eu acho que essas pessoas que passaram pelo Holocausto acabaram tendo essa vida mais leve hoje e não tem essa raiva, essa mágoa no coração, talvez por entenderem que foram seres humanos que cometeram essas atrocidades, que merecem punição, sim, rigorosa, mas que às vezes por um efeito manada não sabiam o que estavam fazendo ou foram induzidas, a maior parte, né? É óbvio que os líderes ali... Eu estive na Alemanha agora em julho e fiz uma boa parte ali em Berlim da história da Segunda Guerra, com um roteiro que foi guiado justamente com fatos históricos e visitando cada um dos lugares. O que Hitler fez, ele não é um ser humano. Não é, ele é alguma coisa travestido de ser humano. Acredite naquilo que você quiser. Tem gente que acredita que é o diabo, tem gente que acredita que é um espírito mau, seja lá o que for. Era algo travestido de ser humano ali, porque você vê o que ele cometeu, inclusive com os alemães. Inclusive, as pessoas falam dos judeus, mas morreram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, mas morreu 1 milhão de pessoas negras. Morreram ciganos. Maçons, ele matava. Também. Hã? Prostitutas também. Prostitutas, mas testemunhas de Jeová, ele perseguia e matava também. Deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, porque ele falava que são pessoas que não prestavam para a sociedade. Foram milhares de deficientes físicos, cadeirantes, pessoas sem perna, que ele mandou matar. Como que uma pessoa que é ser humano vai fazer um negócio desse, né? Um negócio inacreditável. Tanto no dia da lembrança tem o acendimento das velas, né? Isso. E cada vela representa algo que Hitler perseguiu. Né? Uma das etnias ou raças ou pertencimento, né? Aquilo que a pessoa pertencia, justamente faz parte ali para poder lembrar também, porque as pessoas costumam lembrar só dos judeus, porque foi a maior quantidade. Sim. Mas outros povos, outras pessoas também foram perseguidas, mortas, violentadas, etc. Então, é um episódio triste da humanidade que a gente espera que nunca ocorra novamente. Marcelo, mudando de novo de assunto. E o Brasil, tem jeito? Aí é pergunta difícil, né, Ronaldo? Eu acho que todo país tem jeito, né? Por pior que ele seja.
Mas atualmente está difícil, né? Eu tenho uma opinião que o problema não estão só nos políticos, o problema não está só na economia, o problema está na própria população, né? Você vê, a população empobreceu muito culturalmente, empobreceu muito em termos éticos. Está faltando muita ética na população brasileira em geral. É óbvio que nós temos pessoas maravilhosas, mas se você viveu em período igual eu vivi, na década de 80, 90, o sentimento em relação às demais pessoas era diferente um pouco. Parece que hoje as pessoas estão um pouco mais frias aqui, tomando atitudes com essa frieza, pensando no seu próprio umbigo somente, né? Então não adianta a gente depender só de políticos, jogar toda a culpa nos políticos. Óbvio que tem corrupção, tem muita corrupção no Brasil, e tem mesmo. Eu acho que hoje o país que tem mais corrupção no mundo, desconheço que algum outro tenha em tanta proporção. Então, acho que vai depender da gente passar uma geração aí, sabe, com muita educação. Só que está difícil, porque as escolas estão cada vez piores, né? Então... Marcelo, você sabe que na realidade isso é geral, tá? Eu vou falar de Piracicaba porque eu tenho os números mais fáceis, mas isso é geral. A abstenção nas eleições, ela ganha dos candidatos. Em Piracicaba, no segundo turno, o prefeito eleito, né, porque o atual prefeito Elinho Zanata, ele teve 106 mil votos. Vargas Negre teve 92 mil votos. Se você somar abstenção, brancos e nulos, dá 115 mil. É um absurdo. Um absurdo. Uma falta de politização das pessoas, porque você tem que escolher entre um ou outro. Eu, pessoalmente, sou a favor do voto não ser obrigatório. Eu posso mudar de opinião, porque eu também, sempre que você crava uma opinião, você fala, eu vou ser isso para o resto da minha vida, eu acho que não é inteligente, porque se alguém me convencer em sentido contrário, estou disposto a mudar de opinião sempre. Mas atualmente, eu sou a favor do voto não ser obrigatório. Eu acho que se o voto não for obrigatório, é capaz de nós termos um número de abstenção menor. As pessoas vão se interessar mais. Porque também a pessoa que ela não vota, ela regulariza muito fácil, né? Hoje até pela internet. Pois é. Somente R$3. Pois é. Dependendo de onde você está, o sujeito tem que tomar um ônibus, uma condução, Fica um mais Uber, caro. alguma coisa. Fica mais caro e votar e vai perder tempo do que ele entrar na internet e fazer e pagar os R$3, né? Aí fora aqueles que não justificam ainda, né? Então, realmente está fácil para não fazer parte, né? E depois fica reclamando. Depois vai para a internet reclamar. Não é? Reclama das atitudes políticas, das políticas públicas do atual prefeito. Então, e aí você fala assim, tá com problema, tá com fila na saúde. Não estou falando de Piracicaba, estou falando de todas as cidades. Pega, por exemplo, o prefeito atual de Saltinho assumiu e ele vem de uma gestão anterior que não é a dele. Aí, em fevereiro, a pessoa vai lá e fala assim, tá com fila na saúde. Mas, escuta, em 2 meses ele não consegue resolver. E outra, tem um limite de verba para ele gastar, né? E o que as pessoas precisam entender é isso. Então a gente passa por outras discussões também sobre a federalização das verbas, né? Por que tanto dinheiro se arrecada em São Paulo e tanto dinheiro se sai de São Paulo, né? Do estado de São Paulo? Não estou querendo dizer que não temos que privilegiar outros estados, mas a proporção disso está completamente fora daquilo que nós produzimos, daquilo que nós precisamos e que está sendo enviado de volta pelo governo federal, né? Então, é muito complicado, porque as pessoas não entram no cerne dessas questões, sabe, Ronaldo? Eu acho que a discussão, às vezes, fica sobre A ou B, esquerda, direita, vermelho ou preto, mas a discussão tem que ser muito mais profunda, eu entendo, para que possa mudar o nosso país, o nosso querido país. Marcelo, esse programa ele chama entre aspas, porque no final da entrevista eu peço para que o convidado faça uma citação que marcou a sua trajetória, marcou a sua vida. Então eu gostaria de ouvir qual que é a citação que marcou, que até o momento marcou a sua trajetória. Eu tenho vários, mas assim, até meus filhos dizem, falam, pai, você sempre tem um ditado para tudo, né? Não sei, eu sempre ouvi muito esses ditados, tudo, mas é um aprendizado que eu tive com um grande ídolo meu, que foi meu pai, o Jaime Rosenthal, que você conheceu, né? Meu pai também. Seu pai também. O meu saudoso pai, que já se foi há 11 anos, ele sempre dizia uma coisa para mim que eu levo para a vida, né? Que é, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então, qual que é a explicação disso, o contexto disso? Se está tudo bem na sua vida, se está tudo bem na vida de alguém, uma hora vai dar uma piorada.
E se está tudo ruim, pode confiar que uma hora melhora também. Tudo né? passa. Tudo passa. A vida é uma montanha-russa e a gente está aqui para viver e tem que desfrutar de cada momento. Às vezes a gente aprende até nos momentos ruins, né? E saber que mesmo que você esteja na crista da onda, mesmo que está tudo bem na sua vida, se uma hora der uma piorada, enfrenta aquilo que depois a tempestade passa. Então, às vezes é uma lição, né? É uma lição, exatamente. Então é o ditado que eu levo para minha vida. Assim, dos ditados que eu sempre cito, e que são vários, é um que eu tenho para mim como legado que meu pai deixou. Marcelo, qual que é as suas considerações finais para os internautas da TV Metropolitana? Eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui batendo um papo, não somente sobre advocacia, sobre outros assuntos. É muito importante e gostoso bater um papo com uma pessoa inteligente como você, Ronaldo, que consegue abranger vários tipos de assunto com bastante conteúdo, né? E isso não é pela amizade que nós temos. Então, bater um papo assim com pessoa de tamanha cultura, de tamanha sapiência é muito gostoso. E dizer que todos acompanhem sempre a programação da TV Metropolitana, porque eu tenho acompanhado e tem bastante conteúdo. Deixar um abraço para toda a população de Piracicaba, agradecer àqueles que fizeram parte da nossa história, da história do nosso escritório ao longo desses 25 anos, dizer que muitos outros virão por aí, seja comigo, com meus sucessores, com aqueles que ficarem no escritório, mas a gente está fazendo algo para perpetuar na cidade de Piracicaba, que a gente ama tanto. Então, meu grande abraço e muito obrigado. E em abril já faço o convite, na semana da solenidade, vocês vêm para cá para anunciar, né, para a gente conversar. Até faço o convite para o vereador André Bandeira estar junto. Perfeito. Né, para o teu irmão, para o Daniel também estar junto. Perfeito. Né, para a gente estar falando sobre o Dia da Lembrança. Muito obrigado. Agradeço sempre. O Entre Aspas fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, tanto no Facebook como no YouTube, na @TV Metropolitana de Piracicaba. Fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira.